Meus queridos amigos, meus irmãos, shalom para todos. Meu nome é Ailton, esse é o canal A Luz da Escritura. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês. Estou arrepiado de ver o canal cresceu bastante, né? Estamos quase chegando a 1000 inscritos. Eu acredito que chegaremos logo, né? Isso é uma bênção do Criador, né? Pessoas que têm muito conhecimento escriturístico, eu estou vendo aí alguns comentários, né? E estão aqui para nos ensinarem muitas coisas. Então vamos compartilhar um com os outros, né, o conhecimento, ok? E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma coisa que me deixou arrepiado. Quando eu me lembrei dessa história e fui lê-la novamente, né, como já li muitas vezes, fui ler de novo e eu vi, nossa, isso aqui é uma resposta do Eterno, né, para os dias de hoje, para os conflitos que estamos tendo no Brasil e que muitas pessoas estão agoniadas, angustiadas, muitos ficam até em dúvida. Principalmente aqueles que têm conhecimento da Escritura, ouçam isso. É para que todos ouçam, meditem nessa palavra e não acreditem em mim, mas na palavra. A Escritura diz que nenhum poder na terra subsiste se não for pelo Criador. Ninguém chega ao poder se não for permissão do Criador. Inclusive no Novo Testamento, né, foi Yeshua, né, que estava diante de Pilatos e ele falou que tinha o poder de matá-lo e o poder de libertá-lo. E o que foi que ele disse? Não teríeis poder algum se de cima não fosse dado. Isso no judaísmo é uma máxima também. Todo poder na terra é concedido pelo Criador. E o Criador confia a você o poder de governar uma nação e ele traça os planos. Se você frustrar, é o próprio Criador que vai ceifar você do poder. Vocês entenderam? E o Criador instituiu, através de homens, né? O Criador instituiu leis, instituiu juízo, para que a gente possa fazer tudo de forma legal. Se você não concorda com um governante, então pode-se entrar de forma legal e tirá-lo. Se houver resistência ao próprio Criador, com a sua mão que o tira. Ok? Mas vamos ler aqui uma história sensacional. Por que Coré, Datã e Abiram, que na verdade é Aviram, né, se rebelaram contra Moisés e Arão? Ora, Deus escolheu Moisés, ele é o escolhido para ser o libertador de Israel, e ele ficou na liderança de Israel determinado pelo Criador, né? E muitas vezes duvidaram do relacionamento de Moisés com o Criador eterno, e o Criador interveio. E eu vou citar essa história aqui, outro vídeo eu falarei de outras histórias, né? Mas hoje essa aqui. Essa pergunta ela envolve fatos muito comuns nas comunidades, a disputa pela liderança, e que muitas vezes não se olha os critérios divinos e apenas buscam-se a glória humana. Esse é o grande mal. As pessoas querem a glória do mundo, né? Geralmente, quando isto acontece, existe divisão, desentendimento e muitas vezes palavras muito ofensivas. É triste isso, né? Às vezes dentro de uma comunidade religiosa. O porquê desta rebeldia de Coré, Datã e Abiram? Encontramos nas entrelinhas do texto, podemos dizer que seja a de querer a liderança entre os filhos de Israel, menosprezam a autoridade de Moisés e Arão, acusando-o de todas as dificuldades, porque a rebeldia poderia ser o orgulho humano, que sempre coloca tudo a perder. É o pior dos pecados, o orgulho humano. Não imaginavam que, se rebelando contra Moisés e Arão, estavam se rebelando contra o próprio Criador. Por quê? Se o Criador levanta você para liderar alguma coisa, algum local, algum país,
Aquele que se rebela contra você, se rebela contra o próprio Criador. Ok? Agora vamos ver aqui, olha. No livro de Números, capítulo 16 e 17, nós vamos ver a história de Coré, a história de Avirã, quando eles se rebelaram. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler rapidinho aqui esses 3 versículos, né? Ora, Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Avirã, filhos de Eliabe, Iom, filho de Pelete, filhos de Reuven, ou Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, que eram varões de renome. E juntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vós arrogais a vós, quer dizer, o poder que eles estavam tendo, vocês estão com poder demais, né? Isso que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Tudo isso, certo? Porque, pois, elevais, ou vos elevais, né, sobre a assembleia do Senhor, está em Números 16, 1 a 35. Então vamos tentar aqui ver o fato, e vamos tentar resumir, para não tornar muito extenso o vídeo, né? Os filhos de Israel, Coré, Datã e Avirã, e 250 homens que apoiam, organizam uma rebelião contra Moisés e Arão. Entretanto, no final, o que deu no final? Todos sabem, né? Todos foram destruídos. Entretanto, no final, Deus destrói todos os rebeldes e seus bens. Nem os bens se salvou, hein? A rebelião e a murmuração continuam, então Deus ordena que Moisés peça ao líder de cada uma das 12 tribos. Chamou os líderes e cada um recebeu uma ordem, né? Para levar uma vara diante do tabernáculo. Levar uma vara, ou em frente ao tabernáculo, o sinal visível que indicaria, que Deus deu um sinal visível para eles. Então o sinal visível que indicaria o escolhido por Deus seria o florescimento da vara. Então a vara que florescesse, essa era a vara do que Deus tinha escolhido, ok? Moisés escreve o nome de cada homem na vara que cada um trouxe. O nome de Arão é escrito na vara da tribo de Levi. As varas são deixadas diante do tabernáculo do Senhor durante a noite. No dia seguinte, a vara de Arão estava florida e com amêndoas, sinal que Deus escolhera Arão para ser o sacerdote. Ok? Então Deus, para mostrar para eles que Arão era o escolhido, ele fez tudo isso aí. Escreve o nome de cada um na vara, põe aí em frente, tabernáculo. Aí deixa a noite, amanhã vocês vão saber quem é o que eu escolhi. Então Deus confirmou que era Arão. Certo? Qual ensinamento nós podemos tirar disso? São muitos. Então vamos lá. Vamos só tentar simplificar, né? Coré e seus companheiros de conspiração tiveram o privilégio de subirem com Moisés ao Monte Sinai e viram a glória do Eterno. Mas o orgulho em seus corações, que é o pior dos pecados, levam eles a buscarem a glória humana. Viraram para Deus e escolheram a glória humana, porque Deus não escolheu eles para aquela liderança. Então vamos procurar um jeito aqui, né? Vamos procurar a urna eletrônica, né? Só uma brincadeira, tá?
não imaginavam que Deus prepara e oferece condições aos seus escolhidos. Agregaram no grupo dos revoltados outros 250 príncipes, homens de renome. Tiveram força persuasiva, conversa, boa conversa. Tiveram força persuasiva para convencer que os fracassos que tinha muitos problemas, né? E que os fracassos eram atribuídos por Moisés, foram Moisés e Arão. E a exclusão de Canaã fora em consequência da má administração de Moisés e Arão. Vocês entenderam? Eles excluíram Deus. Olha, não interessa o que Deus acha, se Deus está mantendo no poder, não. Eles simplesmente falaram, você tem que acreditar em nós, olha aí, tem que tirar eles do poder. E eles tinham sede pelo poder. O improvável aconteceu por obra divina. A vara de Arão floresceu como sinal divino e foi depositada na cavidade lateral da arca da aliança, né? Junto com outros sinais da providência divina. Um recipiente com maná, aquele maná que caía do céu todo dia, menos no Shabat. E os livros da lei de Moisés. O que nós vamos concluir então? Os filhos de Israel, Coré, Datã e Abiram, e seus 250 apoiadores, estavam se rebelando e desobedecendo a autoridade de Deus quando se mostraram hostis contra Moisés e Arão. Este gesto de rebeldia afastaria o povo de Israel de adorar o verdadeiro Deus e rejeitavam sua autoridade. O fato narrado no livro dos Números, quer nos ensinar que a adoração a Deus e o respeito a Ele andam juntos, lado a lado. São gestos que devem ser cultivados para sermos amados por Deus. Ora, o que podemos concluir de tudo isso? Quando Deus escolhe, primeiro eu quero falar para vocês o que é a palavra Messias. Muita gente fala, Messias é o Salvador. A palavra Messias significa ungido. Alguém é ungido para alguma coisa. Tem um Messias só? Não. Porque no livro de Salmo, capítulo 105, verso 15, o Criador fala, não toqueis nos meus Messias, ou nos meus ungidos. Ok? Um profeta era ungido, então era um tipo de Messias. Ok? Tipo não, um Messias. O rei Davi foi ungido, rei de Israel. O rei Saul também. Agora vejam bem, o rei Saul esteve nas mãos de Davi e Davi poderia ter matado. O que falou o rei Davi? Jamais eu tocaria no ungido do Senhor. Entenderam? E nós vemos que sempre que alguém é escolhido por Deus e colocado num poder para dominar, para governar, muitas pessoas que se deixam elevar o seu ego, se deixam conduzir pela sua ganância, acabam se rebelando contra e tentando derrubar. Aonde eu quero chegar? É o que está acontecendo hoje no Brasil. Um homem que foi escolhido por Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, falo isso desde o ano passado. Ele vai ser presidente, porque Deus está ouvindo as orações e está aqui hoje como presidente. E nós temos aí muitos Corés, muitos Abirãs, muitos Datãs, que estão tentando derrubar esse homem com falsas acusações de todas as maneiras, apenas para usurpar o poder de suas mãos, com a ganância de ver tanto dinheiro entrando no Brasil e eles não poderem tocar nesse dinheiro. Então matam, fazem qualquer, desculpe a expressão, qualquer desgraça para ter o poder.
dominar e poder então manipular tudo isso. A história é muito semelhante. Deus levantou alguém, Deus ungiu. Nós temos um Messias, porque é alguém que é ungido para governar. Por quê? Porque a palavra fala bem claro. Não há nenhum poder na terra que não seja instituído pelo Criador. Então, se alguém chega ao poder, é como Yeshua, né, falou ao Pilatos, né? Você não teria poder algum se de cima não fosse dado. Então, Bolsonaro não teria poder algum se de cima não fosse dado. E se foi dado lá de cima, pela mão do Criador, não vai ser Datan, Aviram e que vão tirar esse poder das mãos dele. À custa de mentiras, de engano e de fazer o povo se rebelar, inclusive contra o próprio Deus. Vocês entenderam então? O que está acontecendo aqui é profético, pode até se dizer, porque se relaciona uma história com a outra. Para que a gente encarne, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas para que você olhe a história que aconteceu e veja o que está acontecendo. E eu garanto uma coisa a vocês, nenhuma armadilha tramada contra ele prosperará. E eles têm que tomar um cuidado tremendo, porque naquele tempo a terra se abriu e engoliu eles. Naquele tempo, Deus destruiu todos eles e até os seus bens. Então tudo que foi roubado, está amontoado lá, não vai garantir a eles a retomada do poder. Pelo contrário, quando Deus os destruir, os destruirá com todos os seus bens, para que eles saibam que o Eterno é o mesmo e não muda, e que ninguém pode tocar no ungido do Criador. Não toqueis nos meus ungidos. Salmo 105, 15. Não toqueis nos meus Messias. Não toqueis nos meus escolhidos, porque eu estou com eles. E quem os afrontar, afrontará a mim mesmo. E Deus não perde briga, não. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Isso é só para incentivar vocês. O Brasil deu certo. Não vai dar, já deu certo. Tá? Olhem e acompanhem, cantem salmos, se alegrem, porque o Criador ouviu nossas orações e nos deu a vitória. Shalom para todos, Eterno abençoe e até o próximo vídeo.